Para o arco-íris, vamos usar 5 cores. Aí, para facilitar a vida, né, eu fiz na extrusura. Aí, eu coloquei um pouquinho de óleo para entrar facinho. E aí, a gente faz as 5 cores, né, com o disco, aquele redondo maior. E forma o arco. E aí, só colocar um do lado do outro, formando o arco. Como a massa tá fresquinha, não precisa colocar cola. E aí, é só cortar essa parte aí de baixo e tá pronto. Só deixar secar. Para a nuvem, eu usei 3 metades de bola número 30, 2 de 25 e uma de 20. Mas aí pode ser do tamanho que vocês quiserem. Aí eu juntei elas com a cola, né? E para a massa, eu usei a massa de EVA misturada com a massa de biscuit para dar aquela leveza. Aí eu abri a massa com 2 milímetros mais ou menos e fui colocando assim nas bolinhas e e tirei o excesso, né? Aí é só alisar bem e tá pronto a nuvem. Tira todas as marcações. Aí é só colar o arco-íris na nuvem com um pouquinho de cola branca. Aí eu fiz uma estrelinha com mais ou menos 4, 5 milímetros. Como eu não tinha um cortador, eu usei esse aí de brinquedo. Aí vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. Aí eu fui apertando, tirando toda essa, né, deixando ele mais redondinho. Fui alisando as laterais, né, as pontas. E aí pode fazer a quantidade que vocês quiserem. Depois de seco, pode fazer um olhinho, né, com a caneta, um giz pastel na bochechinha, fazer uma boquinha para ficar bem fofinho. Aí eu peguei uma esteca e cortei, passei aí nos cantinhos. Agora vamos fazer a cabecinha do urso. Aí eu usei uma bola de 25 com 8 gramas de massa. Aí a maioria das minhas cabecinhas é desse jeito, tá? Faço uma coxinha, aliso bem. Aí eu faço a marcação na área dos olhos com o cabo do pincel ou do modelador. Aí eu dividi, né, pra fazer a bochechinha. E vou fazendo o formato assim com o meu dedo, alisando bem, tirando todas essas marcações. E aí eu já faço a boquinha assim com o modelador e vou ajeitando, fazendo uma marcação. Aí eu pego um pouquinho de água e passo ali para grudar um pedacinho de massa branca. Aí eu não tenho medida, eu coloco a quantidade que eu vejo que tá bom. Aí eu faço uma marcação ali para fazer o focinho, né? O focinho é uma bolinha bem pequenininha, que eu faço uma coxinha, de uma apertadinha assim na meu próprio dedo e faço uma marcação assim, formando um coraçãozinho.
Aí eu coloquei um olhinho adesivo, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Pode ser até uma miçanga, uma pérola, um enxerto, ou até mesmo um olhinho maior que esse. Como eu tinha esse, eu fiz com esse. A orelha também, não medi, eu coloquei menos de meio grama, né? E aí eu fiz essa marcação e cortei um pedacinho da massa. Aí vocês vê que eu mal uso cola, eu passo água, que a massa tá fresquinha, só passar um pouquinho de água tá bom. E aí fica assim. Para o corpinho, eu usei uma bolinha de isopor número 15 com 4 gramas de massa. Aí eu faço uma coxinha, aliso bem, tiro todas as marcações, né? Aí eu aperto assim para formar o bumbumzinho e coloco um pedacinho de massa para fazer o rabinho. A marcação a esteca para fazer a gordurinha fica mais ou menos 3 centímetros. E aí eu colo o adesivinho na barriguinha. Para a perninha, eu usei 2 gramas de massa cada perninha. Aí eu fiz um rolinho e uma parte maior, né, para fazer o pezinho. Aí foi ajeitando e aí só marcar, né, com a esteca. Aí eu fiz essas marcações para fazer a perninha e aí é só colar no corpinho. Aí eu fiz essa marcação, depois aí eu coloquei cola porque já estava seco o corpinho. Para juntar o corpinho com a cabecinha, eu coloquei aí o arame galvanizado, número 18, mas pode ser um palito de bambu também, né? Aí eu coloquei um pouquinho de cola, furei, né? Para juntar, ficar firme, ficar assim. Aí, aproveitando a estrelinha, eu vou fazer o rostinho dele com a canetinha, né? Passa um pouquinho de giz pastel na bochechinha e no ursinho também. Aí eu peguei o arame encapado, aí no caso eu usei 11 centímetros, mas pode ser um pouquinho maior. E aí é só dobrar assim a pontinha, fazer isso em quatro partes. Essa parte vai ser a balancinha. Aí para balança eu usei um pedacinho de massa na cor marfim e abri ela assim com 3 milímetros, 3 milímetros. E aí é só cortar, né? E coloca assim o ursinho para ver mais ou menos o tamanho, né? Que fica bom. Aí, no caso, ficou mais ou menos 3 centímetros, 3 centímetros e meio. E aí é só furar os cantinhos, né? As 4 partes da balança e deixar secar. Aí é só colocar aqueles fios encapados, né? E dar uma dobradinha assim, aí forma a balancinha. E depois é só colocar o ursinho com cola. Para cada bracinho, 1,5 grama de massa.
Aí só fazer um rolinho e uma parte mais gordinha, achatar e fazer a marcação dos dedinhos. Aí dobra, né, pra dar um movimento e é só colar no corpinho. Aí eu colo na balança. E é só grudar aí dar um movimento, né? Colocar aí na cordinha e tá pronto. É só colar no arco-íris. Aproveita e monta a estrelinha. Aí vou fazer uma lembrancinha. Eu usei 5 gramas de massa com a bolinha número 15. Aí eu fiz da mesma forma, né, que o ursinho maior. Aí nesse caso é a lembrancinha. Aí eu fiz todas as marcações, né, como o ursinho anterior, só que de um modo mais simples. Aí para o corpinho eu usei bola 15 também, só que 4 gramas de massa. Da mesma forma que o grande, fiz uma coxinha. Aí eu marquei o bumbumzinho e coloquei uma bolinha no rabinho. E aí é só grudar esse corpinho na cabeça. Aí eu coloquei um adesivinho também e fiz as marcações de gordurinha com a faquinha. Para o bracinho, eu usei 1 grama cada bracinho. Aí eu fiz a mesma forma que o grande, né? Fiz a marcação, aí eu passei um pouquinho de cola, né? Juntei a cabecinha com o corpinho. Aí pode pôr o arame, eu não coloquei. E aí eu colei os bracinhos assim pra cima, porque esse aí vai ficar de ponta cabeça, né? Aí fica assim. 1,5 grama para cada perninha. Aí eu fiz a mesma coisa, né? Que o maior e dei uma dobradinha assim. Aí é só colar no corpinho. Aí o trapézio, eu acho que é trapézio que chama, não tenho certeza. Eu fiz um rolinho e coloquei o arame encapado, né? E aí passei de cola para juntar o ursinho no trapézio. Aí fica assim. E aqui está ele pronto. Aí vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem, pode colocar a estrelinha maior, colocar ali no cantinho, ou uma estrelinha menor, né, que essa aí já é grande.
E aí pode colocar, em vez do ursinho sentado, o ursinho que está lá no trapézio de ponta cabeça. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Pode fazer o arco-íris um pouquinho maior, né? E aí, através desse, eu tive outras ideias. Fiz um outro ursinho com a mesma medida do trapézio, né? E coloquei aí 4 bolas número 20. Fiz da mesma forma que a nuvem maior. E aí, no caso, não precisou de olhinho, né? Eu passei só a caneta. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, pessoal.